Oi pessoal, 5 anos atrás eu pesquisava o que era aqueles bichos que direto eu via no YouTube, meio esquisitos, e que eu ficava com um pouquinho de medo, mas dava aquela curiosidade. E eu descobri finalmente a verdadeira história de Five Nights at Freddy's. E hoje esse vai ser o vídeo mais longo desse canal, já que é só um react, mas eu queria reassistir com vocês aqui, pelo menos gravando, sobre assistir novamente isso aqui. Então eu espero que gostem. Bora pro vídeo. A verdadeira história de Five Nights at Freddy's, feita pelo PlayStation. Então eu quero assistir até essa parte 4 aqui de FNAF. Pra mim esse quarteto inicial é o melhor que tem. Pra mim é a era clássica do FNAF. E depois foram adicionando bastante personagens e tal. Então eu quero assistir até essa parte 4 aqui. Então como eu tô reagindo no vídeo dele aqui, então aquela coisa de deixem like lá e deixem like aqui, sabe? E principalmente no canal dele, já que ele que fez o vídeo original. 4 anos atrás eu tava comentando, eu provavelmente devo ter assistido lá pro meio do ano. E, opa, tem até respostas aqui. O vídeo é longo, pegue essa pipoca. Vai dar uma hora de vídeo aqui. Então vambora, pessoal, a verdadeira história de Five Nights at Freddy's pelo PlayStation. Acerca da teoria deste... Opa! Nossa! Calma, pessoal, calma. Vai ficar bonitinho aqui, ó. Coisa linda. Salve, likes de boa! Você provavelmente já conhece o jogo Five Nights at Freddy's, mas será que você sabe a história por trás do jogo? Os jumpscares do FNAF 1 eram tão mais tranquilos. Que esse jogo pode ter sido baseado em fatos reais? O vídeo de hoje trata de uma teoria sobre a história de Five Nights at Freddy's, uma teoria elaborada pelo canal The Game Theorists, um canal americano que trata de teorias nessa sobre época, jogos de videogame. velho. Todos os créditos acerca da teoria deste vídeo são do canal The Game Theorists. Anos depois, ele foi parar no filme do FNAF, olha que doideira. Jogador na pele de um segurança de uma pizzaria com bonecos eletrônicos temáticos que tocam e cantam para o entretenimento do seu público. Existem quatro robôs que são a atração principal do local. São eles Freddy, Chica, Bonnie e Foxy. Por questões de manutenção dos robôs, os donos do estabelecimento deixam eles vagando pela pizzaria durante a noite. E o segurança do estabelecimento que vigia as câmeras de segurança deve tomar cuidado para que esses mesmos robôs não entrem na sua sala e o matem. A história real do jogo é contada através de recortes de jornais nas paredes que tratam de acontecimentos do mundo de Five Nights at Freddy's. E partes da história também são contadas através de gravações que o jogador ouve que foram deixadas pelo segurança do estabelecimento antes dele. O canal de Minecraft do Soul Sones. Caraca, eu acho que até parou hoje em dia. Na história é retratado o fato de um homem vestido como um dos robôs da pizzaria ter atraído 5 bizarro quanto que o jogo já tinha tanta teoria pra época, sabe? Não aberta ao público dentro do estabelecimento. Esse mesmo homem foi posteriormente 5 pego crianças pela polícia foram e preso, mas os corpos desaparecidas e os corpos nunca foram encontrados. E logo após este acontecimento, a inspeção sanitária ameaçou de fechar a pizzaria, alegando que os robôs que eram as atrações do local agora estavam apresentando um odor horrível e de seus olhos e bocas estavam saindo gosmas e sangue. Alimentou-se na internet um rumor muito forte de que os corpos das crianças que estariam mortas foram escondidos dentro dos animatrônicos. Também a teoria de que os corpos das crianças não estão nos animatrônicos, mas sim os seus espíritos comandam os robôs, fazendo-os atacar o segurança. Mas o problema é, como desapareceram 5 crianças e nós só temos 4 robôs de inimigos? Bem, nós não temos só 4. Existe um quinto inimigo mais tenebroso, mais assombroso que todos os outros. Os fãs do jogo chamaram de Golden Freddy. O Golden Freddy é um robô que possui as mesmas características físicas de Freddy, com exceção de que sua pele é dourada e seu olhar isso já é do FNAF 2. Já tinha lançado o FNAF 2 na época. Não conseguem atacar você se as portas da sua sala de segurança estiverem fechadas. O Golden Freddy consegue entrar dentro da sua sala, independentemente se elas estiverem abertas ou fechadas. Ele simplesmente se teletransporta para dentro da sua sala. Ele tem a habilidade de causar alucinações no jogador. Eu nunca vi o Golden Freddy em cartazes por toda a parte. E a sua forma de atacar o jogador é diferente de todos os outros robôs. Enquanto todos os outros robôs causam game over no jogo quando matam o jogador, quando o Golden Freddy ataca o jogador, cracha, né? Não existe tela de game over. Nossa, que reação é essa, mano?
como se houvesse acontecido um erro no computador do jogador. E todas essas coisas nos levam a uma série de perguntas. Quem é o seu personagem? Caraca, mano, o Sozori está na cozinha dele? Que é isso? Ele é apenas um segurança que está começando. É verdade, eu acho que esse cenário aqui eu conheço só da história. Por que ele continua trabalhando no local, mesmo sendo assombrado pelos animatronics? Por que ele fica 5 dias trabalhando no mesmo lugar aterrorizante? Na tentativa de explicar essa história, temos que cavar outra história, dessa vez na vida real. Em dezembro de 1993, cara, tinha essa teoria mesmo de que era tudo baseado numa história real. E eu acho que realmente era baseado numa história real, só que quando o Scott viu que não era legal misturar a história de um jogo com uma história da vida real, eu acho que ele falou, não tem nada a ver, gente. Que ficam dançando, cantando e tocando músicas enquanto as pessoas comem suas pizzas. Pateta, o que você tá fazendo aí? Em 1993, às 10 da noite, havia recém acabado uma festa de aniversário de família no Chuck E. Cheese daquela cidade de Aurora. Após a festa de aniversário, quando todos os clientes haviam ido embora, 5 funcionários da pizzaria permaneceram no local para fechá-lo. São eles a gerente da pizzaria, Marge Colbert, que estava no seu escritório, os adolescentes Colleen O'Connor, Benjamin Grant e Sylvia Crowell, que estavam na área onde fica o palco dos robôs, e Bobby Stevens, que estava na cozinha. Os 5 limpavam o local depois da festa para poder fechá-lo, apagar as luzes e irem embora para suas casas. Porém, o que eles não sabiam é que havia uma 6ª pessoa escondida dentro da pizzaria. Nathan Dunlap. 5 meses antes, Nathan havia sido demitido por conta de uma discussão com sua gerente acerca de horas trabalhadas. Nathan, que na época tinha 19 anos, havia se escondido nos banheiros e permaneceu lá quieto até que o estabelecimento fosse fechado. E exatamente às 10 horas e 5 minutos, Nathan sai do banheiro, pronto para matar todos que estão na pizzaria. A primeira pessoa que ele atira é Sylvia, depois ele atira em Benjamin e ainda na área do palco ele atira em Colleen. Ele então vai para a cozinha, onde ele encontra Bobby Stevens e atira direto em sua mandíbula, fazendo-o cair no chão instantaneamente. E por fim ele prossegue até o escritório de Marge, onde dispara 2 vezes contra ela. Que bagulho horrível! Mas a polícia, através de câmeras de segurança, descobriu por isso que o Scott falou que queria fazer parte disso. O julgamento de Nathan foi sendo arrastado até que em 1996 foi decretada a sua pena de morte. Contudo, o julgamento prosseguiu e a pena de morte foi sendo arrastada até os dias de hoje. O Golden Fred ali, gente! Nathan permanece vivo, esperando a sua sentença. E cara, isso provocou uma reflexão. 10 anos depois, será que ainda perguntavam se o credo era que bagulho assustador? A sua sentença de morte estava próxima. Essa, meus amigos, é uma história real, aconteceu de verdade em 1993. E quando nós pegamos a história de Five Nights at... gente, só por curiosidade, se vocês quiserem, eu vou pôr um tempinho na tela aí pra mostrar a hora que eu voltei. Tá vivo até hoje? O criminoso que perpetrou a chacina de Aurora em 1993 foi esse funcionário do Chuck E. Cheese. Mas ele tá vivo? O que aconteceu com ele? Gente, eu acho que ele tá vivo ainda, porque não tá falando nada de... Sabe, desde que ele foi condenado e cancelaram a pena de morte dele em 2013, adiantaram no caso... tá aí, onde fica a pizzaria do FNAF na vida real? Mas isso aí, ele tá vivo até hoje aqui, 51 anos. Caraca, no final ele foi uma pena perpétua, vai. Caraca, hein, velho. Vamos voltar aqui pro vídeo, gente. Desculpa aí, mas eu tava curioso pra ver como que tava hoje. Freddy's, e a comparamos com essa história real que aconteceu, nota-se uma série de semelhança entre as duas histórias. A primeira delas e mais lógica se passa nos anos 90 claro também, que a Freddy Fazbear Pizzeria, onde acontece o jogo Five Nights at Freddy's, é uma clara alusão à franquia Chuck E. Cheese. Isso pode ser comprovado tanto pelos robôs que são a atração do local, quanto pelo fato de servirem pizza e também pelos seus nomes, que são parecidos de certa forma. Quanto ao ano em que acontece Five Nights at Freddy's, não fica explícito. O nome não é tão parecido, vai, mas é uma bela alusão disso ao longo do jogo. A primeira delas é o fato de a franquia Chuck E. Cheese, a da vida real, ter tido seu ápice nos anos 80. Que é isso, mano? Que bicho bizarro! Eu nunca ficaria perto de um bicho desse. E olha que eu tenho 20 anos. De casa, os arcades entraram em declínio e o Chuck E. Cheese entrou em declínio também. A pizzaria Freddy Fazbear do jogo Five Nights at Freddy's está passando por um
momentos de dificuldade em que o seu público está ficando cada vez menor e que ela está quase fechando. Então, será essa porque informação é teve um segura, assassinato estipulada nela? na data em torno de Talvez? final dos anos 80 e início dos anos 90. Mas a melhor prova de todas é o cheque que você recebe ao completar as 5 noites. No final do jogo, o jogador é presenteado com um cheque de $120. O Rick não 120 fala a dólares data, dividido pelas 5 noites dá um total de $4 por hora, que é um valor que hoje em dia estaria abaixo Cara, do tá ganhando salário menos mínimo que eu, nacional estipulado nos Estados Unidos. Mas vamos considerar outros anos. Em 1990, o salário mínimo nos Estados Unidos era de $3,80. Em 1991, o salário mínimo aumentou para $4,25. E em 95 estava estipulado em $5 por hora. Por essa lógica, poderíamos dizer que o jogo se passa em 1990, mas temos que incluir nesse valor as taxas, os impostos que os americanos pagam. Portanto, pode-se dizer que nesse escopo do salário mínimo, o jogo 93, entre 1991 e 1995. E um detalhe: o assassinato ocorrido na Chuck E. Cheese mencionado anteriormente aconteceu em 1993. Caraca, velho, é mas as muito coincidências inspirado, entre velho. as duas histórias não param por aí. Há 5 vítimas crianças no jogo. E no assassinato que aconteceu em 1993... Pode até falar que é coincidência. O Scott pode até falar que é 5 coincidência, mas vítimas. tá Embora meio o jogo não suspeito deixe isso aí. claro se as 5 crianças realmente morreram ou estão apenas desaparecidas, a ligação delas com os animatronics fica cada vez mais clara conforme eles vão agindo no jogo. Bonnie e Chica, por exemplo, emitem sons de pessoas sofrendo, lutando para permanecerem vivas. E quando alguns animatronics se movem, você não fecha a porta e a porta fica trancada, ele ele começa a fazer de uma criança, às vezes em seu tom normal e às vezes desacelerada. Isso trata do Cara, destino das risadinha crianças do do jogo Fred, com relação aos animatronics. Mas o que eles teriam a ver com as pessoas que foram mortas em 1993? E outra pergunta: se existem 5 vítimas, por que uma delas é especial? Em outras palavras, por que existe o Golden Freddy? E é justamente a partir da explicação do Golden Freddy que começa a ser estabelecida a ligação entre as crianças do jogo e as vítimas de 93. O Golden Freddy é um inimigo que aparece quando o jogador menos espera. E isso sempre tem aquele cara fazendo muito poker, uma das né? vítimas daquele incidente. Durante o ataque de Nathan Dunlap, todas as suas vítimas foram mortas a tiros, com exceção de uma. Bob Stevens. Bob levou um tiro em sua mandíbula e miraculosamente não morreu. Com o impacto do disparo, por ele isso acabou que ele caindo especificou no chão que ele e se tinha fingiu de tomado morto até que Nathan saísse do local, para que ele não voltasse e tentasse matá-lo de vez. A polícia o encontrou e prestou socorros, e ele foi peça-chave no julgamento de Nathan, para que ele pegasse a pena de morte e para que a verdade sobre o ocorrido fosse contada em julgamento. Bob apareceu quando Nathan menos esperava, assim como Golden Freddy faz com o jogador. Além do mais, quem já jogou sabe que uma das câmeras do jogo não pode ser vista pelo jogador. Ela não tem imagem, ela está totalmente escura e apenas o áudio pode ser ouvido. Ele chamou ele na cozinha. Por esse motivo, muitos jogadores acreditam que o Golden Freddy está escondido lá dentro e que é de lá que ele sai para atormentar o jogador. Esse local dessa câmera não é nada mais, nada menos que a cozinha, que também é o mesmo local onde Bob Stevens estava. Caramba, os velho! Os animatronics também possuem uma certa semelhança com as outras vítimas nesse mesmo quesito. Bonnie, por exemplo, se esconde em algo que parece uma despensa, que é denunciado por uma vassoura e outros artefatos que se encontram no local. No momento em que Benjamin foi morto, ele estava passando aspirador de pó no chão. Já o robô Foxy permanece o tempo todo escondido atrás dos delegado! O que lembra bastante o caso de Marge, que estava escondida em seu escritório durante o ataque. A robô Chica passa na frente do banheiro para atacar o jogador. Curiosamente, Sylvia, no momento do ataque, estava próxima ao banheiro. Já a relação de Fred e Colleen não é tão explícita quanto as outras, mas é curioso o fato de Fred, que é um robô presumidamente masculino, usar como esconderijo o banheiro feminino. Talvez isso lá ele! Fato de Colleen ser uma menina. Mas talvez Fred não referencie a Colleen e sim a Nathan, pois Fred estava escondido no banheiro da mesma forma que Nathan havia se escondido no banheiro uma referência, em 93. sei lá. Aliás, a semelhança entre Fred e Nathan não para por aí. Quando Fred está escondido na cozinha e também quando a energia da pizzaria acaba e ele está prestes a matar o jogador, o jogador ouve um jingle, uma musiquinha que Fred toca antes de matar sua vítima.
vítima. E nesse momento, o jogador tem chances de ficar mais tempo vivo contra o robô se ele não fizer nada enquanto a música está sendo tocada, deixar o jogo completamente parado, em outras palavras, se fingir de morto, que nem assim como o Bob fez. O jogador estará enganando o Freddy, se fingindo de morto, assim como o Bob fez naquele incidente. Por essas e outras, é inegável que o jogo e o acontecimento de 1993 possuem não necessariamente coincidências e referências, sabe? Comprovarmos elas até que o criador do jogo se pronuncie, mas as semelhanças estão aí e são inegáveis. No final das contas, a teoria do canal The Game Theorists é a seguinte: você, jogador que está controlando a segurança da Freddy Fazbear's Pizzaria, é o assassino das 5 crianças. Você é a representação de Nathan Dunlap no jogo Five Nights at Freddy's, um ex-funcionário que quer buscar vingança contra aqueles que o demitiram. No dia 7, que é um dia extra que os jogadores podem jogar, aumentando a dificuldade dos animatronics, o jogador é demitido. E os motivos são falta de profissionalismo, mexer com os robôs e odor. Mexer com os robôs pode ser interpretado tanto quanto você vestir uma roupa de robô e ludibriar as crianças para a sala, ou pode ser também pelo fato de você ter escondido os corpos delas dentro dos animatronics, o que provocaria justamente o odor que vem deles. Assim como Nathan na vida real, você quer vingança por aqueles que o demitiram. Você mata as 5 crianças para esconder os corpos delas nos robôs na esperança de que o estabelecimento que o demitiu seja fechado. Como ex-funcionário do local, é muito mais fácil para você saber em qual sala levar as crianças para que sejam mortas sem que ninguém fique sabendo. Porém, mais uma vez, assim como aconteceu com Nathan em 93, seus planos são descobertos através das gravações das câmeras de segurança. Você foi preso, você foi condenado à pena de morte e está aguardando a sua execução na prisão. E quanto ao seu trabalho na pizzaria, cada noite que você passa lá dentro não passa de um pesadelo. E é por isso que você volta naquela mesma pizzaria dia após dia, porque você está preso em um pesadelo. Um pesadelo interminável, por sinal, pois assim que você completa todas as noites, lá está a mensagem: vejo você de novo semana. Todas as noites você tem o mesmo pesadelo, você está na mesma pizzaria, você está lá com um sentimento de culpa, sendo assombrado pelas lembranças do que aconteceu, atormentado por alucinações e mensagens. Mensagens que aparecem na tela dizendo it's me, sou eu. Isso porque é você, o assassino. É você. Você matou aquelas crianças. E agora aquelas mesmas crianças perseguem você nos seus pesadelos. E é por isso que o seu trabalho é da meia-noite até às 6 da manhã. Porque você está em um pesadelo. Você está dormindo durante a noite. Essa é a teoria macabra por trás de Five Nights at Freddy's. Mas ei, como diz o canal Theorists, that is just a theory. Reforçando a teoria. Essa frase foi ficar famosa bastante depois de um tempo. Bons sonhos. Em razão do sucesso. Calma aí, Souzoni. Na época, provavelmente tinha a teoria que fazia muito sentido. Inclusive, tem muita coisa ali que se encaixa. Só que, né, depois de um tempo a gente descobre que, na verdade, a gente não tá controlando o Purple Guy. E se a gente tá controlando é o filho do Purple Guy, que tá no... sei lá, enfim. Eu fico meio confuso nessa parte aí. Mas aí, no caso, a gente não tá controlando o assassino, porque o assassino já morreu lá no FNAF... um pouco antes do FNAF 1, né? Acho que é isso, pelo menos. Aí depois volta pro FNAF 2, que se passa antes, e aí, nossa, é uma loucura a história de FNAF por você, se você olhar num ângulo um pouco maior. Vamos aqui pra parte 2 da teoria, que o Scott Cawthon, se não me engano, ele já tinha largado essa coisa de Chuck E. Cheese, já tinha fugido bastante e tal, que foi uma ótima ideia, sabe? Enfim, parte 2 aqui, vambora. História de Five Nights at Freddy's. Hoje estamos fazendo a teoria da história de Five Nights at Freddy's 2. Se você ainda não assistiu a teoria sobre o jogo Five Nights at Freddy's 1, lhe convido a clicar nesse link que você vai ser redirecionado. Aquela geladeira amarela? Uma vez antes geladeirinha amarela? Eu gostaria de agradecer muito pela força que foi dada no primeiro vídeo. E também eu gostaria de mais uma vez esclarecer que esse vídeo, mais uma vez, é uma teoria do canal The Game Theorists. O link do canal dele está na descrição.
Todos os créditos da teoria que vocês vão ouvir nesse vídeo são no canal do Game Tears. Vamos começar explicando um pouco sobre as diferenças de Five Nights at Freddy's 2 pro 1. Esse é o meu preferido, velho. Na moral, o FNAF 2 é clássico, as câmeras de segurança para evitar os animatronics continua. Agora existem outros animatronics, versões mais de brinquedos dos animatronics antigos que vão perseguir você também. E você não pode mais fechar portas para evitar os animatronics, porque eles agora, esses novos, eles vêm com um esquema de recognição facial. Eles conseguem identificar seres humanos. Então a sua única defesa contra esses animatronics é colocar uma máscara de animatronics. Será que a teoria na época era de que assim, se passava depois do FNAF passar 2? e saiam da sua sala? Caso contrário, você já sabe. Ou já Mas enfim, vamos começar a teoria. A primeira coisa desnecessário com vocês é que esse jogo tem 99% de chance de se passar antes. Já sabia. Embora ele não necessariamente explicite isso durante o jogo. E por que eu estou dizendo isso? Observe o cheque que você ganha ao final da quinta noite. Quando você sobrevive todas as 5 noites, você ganha um cheque datado de 1987. Mugido de 87! É de $100,50. Se nós fizermos a teoria da parte 1 e pegarmos esse valor e dividirmos pelas 5 noites trabalhadas, nós teremos um valor de $3,35 a hora, que é o valor exato do salário mínimo de 1987 nos Estados Unidos. Por essa razão, é válido dizer que não é nenhum absurdo fazermos aquilo que foi feito no vídeo do primeiro jogo, em que nós pegamos o valor do salário mínimo para estabelecer o ano em que o jogo acontece. Mas não apenas isso. Um recorte de jornal que aparece depois do final da noite 6 mostra que a pizzaria está fechando e que os robôs novos serão descartados e que os robôs antigos retornarão para a pizzaria. Isso explica a ausência dos robôs novos em Five Nights at Freddy's 1, mesmo se passando depois do jogo 2. Isso sem contar que o mesmo recorte de jornal anuncia que a pizzaria será fechada e dará lugar a uma pizzaria significantemente menor. E se você reparar pelo mapa das câmeras de segurança de Five Nights at Freddy's 1 e 2, Five Nights at Freddy's 1 tem uma pizzaria significantemente menor do que Five Nights at Freddy's 2. Além do mais, em Five Nights at Freddy's 2 temos o retorno do cara do telefone. Sendo que ele tinha morrido na noite 5. Como é que ele teria morrido no 1 e voltado no 2 se o 2 passasse depois? Por essas e outras, está claro que o Five Nights at Freddy's 2 se passa antes de Five Nights at Freddy's 1 na cronologia oficial da história. Vai dar tanta bagunça no futuro. Temos em mente algo crucial para estabelecermos a história, mas na verdade a história se estabelece muito antes mesmo de Five Nights at Freddy's 2. Já tinha essas ideias. Outro restaurante ainda mais antigo que Five Nights at Freddy's 2. Você pode perceber isso em posters nos corredores de Five Nights at Freddy's 2 que indicam que o lugar é novo, que havia um lugar anterior e agora foi substituído por esse que o jogador está jogando no momento. Isso sem contar que o próprio cara do telefone menciona na primeira noite que um suposto lugar antigo foi abandonado e deixado para apodrecer. Isso tudo indica que além do restaurante de Five Nights at Freddy's 1 e do de Five Nights at Freddy's 2, existe um terceiro restaurante mais antigo que foi deixado para apodrecer. Caraca, nossa, que gráficos! Isso tá bizarro, né? Só que fica ainda mais bizarro porque tem um quarto lugar. Já tinha falando disso. Também menciona um quarto lugar chamado Fredbear's Family Diner, que era de donos diferentes. Por ser de donos diferentes, por ter um nome diferente, esse é muito provavelmente o primeiro restaurante de toda a cronologia. Eu sei que tá confuso, então nós vamos revisar como é que tá até agora. Nós temos o primeiro Mas o do FNAF 4 lá era isso aí, é o primeiro, no caso? E que talvez, até onde nós sabemos, possa não ser uma pizzaria. Depois nós temos o segundo restaurante da cronologia, que é o Freddy Fazbear Pizzeria, que também foi apenas mencionado pelo cara do telefone e que, segundo ele, foi deixado para apodrecer. Aí nós temos o terceiro restaurante, que é o de Five Nights at Freddy's 2, é onde o jogo acontece. E depois nós temos o restaurante de Five Nights at Freddy's clássica, velho. Isso é feito com fã, inclusive. No total. Caraca, é muito isso é uma informação bonito, crucial para estabelecermos a história do jogo. Vamos entrar em mais detalhes nela agora. Five Nights at Freddy's 2 traz uma novidade que são minigames que acontecem depois de o jogador morrer. Às vezes, quando o jogador morre, ele é presenteado com alguns minigames com o bicho que fica alto do Atari. E esses minigames contam detalhes da história do jogo. Eles possuem alguns elementos aterrorizantes, como uma voz robótica que às vezes soletra letra por letra. Coisas como ajude-os, salve-os,
ou Salve Ele. Um dos minigames, por É da exemplo, em que Puppet, né? acredita-se que seja o primeiro da cronologia do jogo, existe apenas um animatronic que está em um restaurante pequeno com algumas crianças para servir. Esse animatronic é o próprio Fred, e ele corre pelo salão com um bolo nas mãos, servindo as crianças que estão no restaurante, tentando deixar todas elas felizes. Porém, paralelo ao que acontece dentro do restaurante, pode-se notar no canto superior da tela que há uma criança fora do restaurante. Ela está sozinha, chorando do lado de fora do restaurante, né, velho? e de repente para um carro do lado dela. De dentro desse Purple sai um homem roxo. E sem que o jogador possa fazer absolutamente nada para ajudar, o homem roxo mata a criança, que morre chorando. Depois entra em seu carro e sai do local. Cruel dessa forma. E por que acredita-se que esse seja o primeiro evento da história de Five Nights at Freddy's? Porque depois tem aquela história lá com a Baby Baby lá que qualquer uma das pizzarias que os jogadores já verificaram. É isso? É um lugar muito pequeno. Não, tô mencionando essa história. Peraí, a Baby é do amigo do William F. Que existe apenas um animatronic, que é o Fred. E com isso nós temos a informação de que aquele é o primeiro restaurante da cronologia. Mas e quanto àquela criança sendo morta? O que ela significa? Eu acho que talvez seja o segundo restaurante, porque o primeiro é o que acontece a mordida de 87 lá do... Uma das novidades de Five Nights at Freddy's 2 com relação a Five Nights at Freddy's 1 é a existência do Puppet. O Puppet é um boneco, uma marionete, enfim, que aparece caso o jogador não dê corda em uma caixa de música presente em uma das câmeras. Se o jogador permanecer muito tempo sem dar corda nessa caixa de música, o Puppet ataca o jogador e o mata, independentemente se você estiver usando a máscara ou não. Ele simplesmente pula na sua cara. E agora olhe atentamente para o rosto do Puppet. Você consegue ver algo além desse olhar penetrante e desse sorriso maléfico? Observe abaixo de seus olhos. O que são aquelas listras azuis? Seriam por acaso lágrimas? Lágrimas iguais às da criança que morreu no minigame mencionado? Pois ela parece morta com duas listras embaixo do rosto dela. Como ela estava chorando, eu acho que futuramente todas têm as listras. É muito provável que aquelas listras também sejam lágrimas. Será que isso não indicaria que a criança é o Puppet? Se isso não bastar para você, eu recomendo que você verifique o que acontece depois do minigame que nós mencionamos. Ao final do minigame mencionado, o jogador tem um jump scare. E o jump scare não é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Puppet. O Puppet aparece na tela e ataca o jogador. Para mim já está suficientemente claro que aquela criança que morreu é o Puppet. É uma sexta criança nova na franquia cuja alma, depois de sua morte, penetrou em um dos bonecos da franquia, Freddy Fazbear. Aliás, por mencionar Freddy Fazbear, esse incidente pode muito bem ter sido o que motivou a venda da Fredbear's Family Diner da companhia Fazbear Entertainment. E seria isso que explica o fechamento desse restaurante e a abertura do segundo restaurante da cronologia, o primeiro Freddy Fazbear Pizzeria. Esse segundo restaurante seria aquele mesmo a gente tá no FNAF 9? Vídeo em que um funcionário do restaurante se veste de animatronic e atrai 5 crianças para um local escondido. E é nesse restaurante que acontece de os animatronics apresentarem um odor ruim, manchas de sangue, de gosma saírem de suas bocas e olhos, e por causa disso a inspeção sanitária fecha o restaurante. E com relação a ele, nós temos o que pode ser o segundo minigame da cronologia, que é o minigame Help Them. Nesse minigame, o Puppet, que nós mencionamos agora há pouco, coloca as 5 crianças mortas nos robôs, dando nova vida às suas almas. É nesse momento em que pode estar havendo uma explicação de como os robôs ganharam vida e estão matando o jogador. Vai muito lentinho. O Puppet é o responsável por colocar os corpos das crianças nos animatronics. Inclusive, eu acho que eu joguei essa parte no canal, elas podem começar a sua busca por vingança. Mas existe um problema. Nesse minigame existem apenas 4 corpos que são mas aqui aparece no penúltimo frame 5 crianças. E depois aparece o jumpscare do Golden Freddy, né? Na verdade, existe. Depois do minigame você recebe um jumpscare do Golden Freddy. Mas não é apenas isso. Exatamente um frame antes do Golden Freddy aparecer na tela, algo que os jogadores não conseguiriam notar a olho nu, aparece no meio do cenário a 5ª criança. Então, por enquanto, nós temos isso. No primeiro restaurante, uma criança morre e vira o Puppet. No segundo restaurante, 5 crianças morrem e viram 5 animatronics. E um detalhe, o assassino do primeiro restaurante e o assassino do segundo restaurante são a mesma pessoa. Como sabemos disso? Vamos prestar atenção no minigame Foxy Death. Nesse minigame, o jogador controla o animatronic Foxy. Ele sai de trás das cortinas e caminha até a sala ao lado, mais onde teorias, estão 5 crianças
felizes comemorando. o Golden Depois Freddy, disso, na mais uma verdade, vez, era ele sai das o cortinas, garotinho vai para aquela que ficava sala, chorando? e mais uma vez as 5 sei. crianças estarão lá comemorando. É isso que Porém, tá, eu na tô meio terceira perdido vez nas que Foxy teorias já, sai velho. de sua cortina, à frente dela está ninguém mais, ninguém menos que o Homem Roxo, Dando o assassino sorrisinho. do primeiro restaurante que matou a criança que virou o Puppet. E ele está lá, sorrindo, parado, enquanto o jogador controla Foxy. E depois disso, quando o jogador vai até a sala ao lado, aquelas 5 crianças que estavam comemorando agora estão mortas. Que deixa claro de uma vez por todas que o assassino do Puppet é o mesmo assassino de Freddy, Chica, Bonnie, Foxy e Golden Freddy. Mas vamos Caraca, falar agora é no do terceiro restaurante da cronologia oficial, que é o de Five Nights at Freddy's 2. spoiler, Os pô, antigos todo mundo animatronics conhece a não história do foram FNAF hoje em necessariamente dia, vai. descartados, mas Mas, foram deixados é, de aí no lado FNAF em uma 3 sala aparece- específica. As novas atrações Aí do local são destrói os o novos bicho, mano. animatronics que, como eu falei anteriormente, possuem um esquema de recognição facial. E essa tecnologia pode ter sido implantada justamente para evitar os incidentes que aconteceram nos restaurantes passados. É uma medida de segurança, na tentativa de tentar evitar novos assassinatos no restaurante. Então agora, para prejudicar o jogador, nós temos animatronics possuídos por espíritos de crianças. Tá, e aí o primeiro animatronics restaurante, predadores em em teoria, busca de foi o assassinos. do- E mesmo com o toda da essa Puppet, suposta depois foi o segurança, dos o Homem animatronics, de depois Roxo foi o- continuou atacando. Entre as noites 4 e 6, o homem do telefone faz uma ligação curiosa para o jogador. Hello. What on earth are you doing there? Nossa, é Didn't muito you get isso. the memo? The place is closed down, at least for a while. Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. Now none of them are acting right. E existe um outro minigame que comprova que realmente existe algo acontecendo no restaurante Mas Five pera- Nights at mas Freddy's aconteceu 2. No foi no- minigame Save Them, o jogador controla Freddy, Mas não que tinha percorre acontecido uma no réplica segundo exata restaurante? do restaurante Five Nights at Freddy's Sei. 2, e pelo caminho ele Pera aí. encontra animatronics em seus devidos lugares conforme eles aparecem nas câmeras de segurança e Caraca, corpos de velho, que crianças doideira. mortas. O seu personagem, o segurança da pizzaria, está trabalhando de noite porque está substituindo o antigo empregado que mudou para o turno do dia. E o homem do telefone menciona que ele é justamente o culpado pelo que está acontecendo. Que seria ele quem pegou a suposta roupa nos fundos e está causando desordem com os animatronics. Aliás, a vaga do segurança do turno do dia ficou vaga, conforme pode se entender em uma ligação muito peculiar do homem do telefone. When we get it all sorted out, we may move you to the day shift. A position just Mas aí o Popolguy é o próprio cara do telefone, no né? replacement for your shift yet, but we're working on it. Mas se essa informação é interna e tão recente, como é que o homem do telefone já sabe tão rápido que esse posto acabou de ficar livre? E mais importante, Como será, hein? hesita quando ele fala isso. E é nisso que se concentra a melhor parte da teoria. Seria possível Vambora. que o Homem de Roxo, assassino de crianças, fosse o homem do telefone? O que nós sabemos nosso do homem do mentor? telefone? Nós sabemos É que ele é um possível? treinador de recrutas e que também ele não é um empregado regular do restaurante, pois ele sempre menciona os empregados como a equipe. E também sabemos que ele não é dono do restaurante ou ocupa algum cargo de gerência, pois eles sempre se referem aos donos dos restaurantes como eles. Sabemos também que ele pode exercer o cargo de guarda noturno, Mas o porque William ele se Afton oferece tinha parceria para a lá vaga com do jogador depois o do Hank, final eu da não noite lembro o nome. 6. For now, just make it through the night. When the place eventually opens again, I'll probably take the night shift myself. E sai dessa mesma vaga antes do início da noite 1 de Five Nights at Freddy's 1. I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact. Como ele é experiente já em Five Nights at Freddy's 2, também se sabe que ele trabalha na franquia de restaurantes Ele já pelo sabe. menos desde o segundo restaurante, onde as 5 crianças foram mortas. Também sabemos que seu robô preferido é o Foxy, Did Foxy ever appear in the hallway? Probably not. I was just curious. Nossa, a história de FNAF é uma bagunça, velho. Que isso? e também sabemos que ele não gosta do Puppet porque o Puppet está sempre pensando. I'll be honest. I never liked that. É bem esquisito, sabe? Thinking. Pensando, sendo que é um Agora boneco outras informações, vamos inanimado, ver o que vai. nós sabemos sobre o Homem de Roxo. Ele, que já tem um longo histórico com a franquia de restaurantes, estando presente desde o primeiro restaurante Fredbear's Family Diner, também parece gostar de Foxy, já que no minigame de Foxy ele então aparece observou. justamente lá.
Mas sorrindo. que é o E por Foxy? motivos óbvios, nós também já sabemos que ele tem motivos de sobra para não se dar bem com o Puppet. Afinal, se alguém me matasse, eu realmente não gostaria de me dar bem com essa pessoa. E um ponto crucial da teoria é que nós sabemos que o Homem de Roxo é um segurança. No minigame Save Them, aquele que ele aparece com um crachazinho de Five Nights at Freddy's 2, em já. ocasiões muito raras, pode acontecer de o jogador ser perseguido por ninguém mais, ninguém menos que o Homem de Roxo. Ele aparece no cenário e persegue o jogador. Ele tá Mas com um olha telefoninho atentamente para na o seu mão, peito. né? Existe um novo elemento ali. Embora os gráficos pixelizados de Atari deixem tudo mais difícil de discernir, aquilo ali claramente parece uma insígnia. Uma insígnia laranja, exatamente igual às que seguranças e até mesmo policiais utilizam. Mano, é nos por seus isso que esse trabalhos. jogo deu tanto certo, velho. É muito da hora ficar vendo as teorias. Um objeto que, embora em um primeiro olhar pareça uma arma, ao analisar mais friamente, ele é curvado demais para parecer uma arma. Na verdade, quando eu era mais novo, eu achava que era a mãozinha dele que era meio tipo pra dar luzão assim, sabe? Um telefone. Aquilo parece um telefone. O Homem de Roxo, que também é um segurança, está segurando um telefone. Seria possível que o Homem de Roxo fosse justamente alguém que você jamais pensasse? Alguém que você confia, que ensinou os seus primeiros passos dentro da Isso aí já tá essa parte aí tá meio esquisito, mas tá bom. Seria possível que o seu mentor fosse o assassino que fez tudo isso acontecer? Nesse mesmo minigame, cujo nome é Save Them, a mensagem que o minigame passa é que você deve salvar as crianças que foram mortas, o Bonnie já salvar tava suas almas que estão presas nos animatronics. E quando o jogador é pego pelo Homem Roxo, aparece a mensagem fatídica na tela. You can't. Você não pode salvá-los. E chegando no último restaurante, o de Five Nights at Freddy's 1, sobre o qual nós já falamos bastante no último vídeo, alguns devem estar se perguntando: nós não temos mais só 5 crianças que morreram, nós não temos só os 5 animatronics, agora nós temos uma 6ª criança, o Puppet. Onde diabos está o Puppet? Isso ia passar dos limites depois do passou tempo, hein? depois do 2. E eu digo para vocês, o Puppet está lá. Na câmera do East Hall existem vários posters no corredor. E em alguns momentos do jogo aqueles posters mudam para a imagem de uma criança chorando, uma fileira de lágrimas caindo de seus olhos. Caraca, eu não lembrava dessa coisa aí, velho. Lá está o Puppet, presente nos cartazes de Five Nights at Freddy's. Questionável, vai. Até agora, então vamos recapitular. Isso no pode ser as crianças que uma criança que se tornou o Puppet. No segundo restaurante morreram 5 crianças que se tornaram os animatronics. No terceiro restaurante, o mesmo assassino tentou atacar novamente. Caraca, que bizarro, velho. Onde se sabe, não houveram mortes. Tá. Mas a simples tentativa fez eles mudarem para um 4º restaurante. E aí nós temos o pessoal tá com o dinheiro na mão, velho. Que isso? Em que, se o Homem de Roxo realmente for o homem do telefone, é o jogo em que ele morre. Pois durante uma das gravações, o homem do telefone é atacado e morto por um animatronic. Pode crer, pô. A noite 4 ele... né? I'm kind of glad that I recorded my messages for you when I did. Hey, do me a favor. Maybe sometime you could check inside those suits in the back room. I'm gonna try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. I always wonder who was in all this. Cara, esteja a porta aí, mano. Caraca, o cara foi atacado por todo mundo aí, velho. Mas a teoria do primeiro vídeo não dizia que as noites que você passava na pizzaria eram pesadelos? É por isso que nós chamamos ela de teoria. Porque nós não sabemos a resposta certa. Não sabemos o que está correto e o que está errado. Nós temos que unir o que nós temos para tentar achar. Mano, o ruim é isso, mano. Aqui o Scott Caldo, convenhamos que ele foi mudando a história a cada passo. E depois do FNAF 4 mudou muito. Treina você no jogo. E mais uma vez, essa fanart é uma tradução da teoria feita pelo canal The Game Theorists. Apesar do que o que eu vou falar agora não está no vídeo deles, porque o vídeo deles foi lançado antes de Five Nights at Freddy's 3. Já tinha lançado nessa época. E tem uma parte da teoria que me encuca muito, que é essa parte. Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it.
O No restaurante Five Springtrap, Nights né? at Freddy's 2, o terceiro da cronologia, foi pega uma roupa amarela, uma roupa extra que estava guardada nos fundos do restaurante. Por causa disso, muitas pessoas vieram a pô, tem o acreditar Shadow que essa Bonnie e roupa o se tratava da roupa do Shadow... Golden Freddy. Mas com Five Nights at Freddy's 3, será que essa roupa não remete a um outro personagem que nós É conhecemos homem! bem? É homem! I always Mas come isso terá que back! ficar para uma parte 3. Galera, espero que tenham Aê, gostado do moleque. vídeo. Mais uma vez, quero agradecer muito O Souzores por toda a faz um força trabalho que vocês muito deram na bom, primeira gente, ó. parte. Espero que Ó, essa deixa o segunda like parte lá e vocês deixa o tenham like gostado aqui, tanto por quanto a favor, primeira. tá? Convido vocês Eu para tinha se comentado, não inscreverem tinha no comentado canal, nessa curtirem época, não. nossa página no Facebook, Mas eu nos tinha seguir no assistido essa Twitter, aqui compartilhar também. esse vídeo, adicionar Só ele que a nos do FNAF favoritos. 3, Se você for novo eu no não canal sei se eu tinha PlayStation, assistido na conhecer os época. outros vídeos do canal que eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço do fundo do coração e mais uma vez, bons sonhos. Ah, Souzores, Salve, leques de boas! Não tem susto nesse vídeo Não dessa tem, vez, porque não eu tem, sei de que depois certeza. dos 2 últimos vídeos vocês estão ficando mais espertos. Trago hoje para vocês a parte 3 Que da isso, teoria é de o Five Spring Nights at Trap Freddy's. Chica, Se você por velho. acaso não viu as teorias 1 e 2, estão aqui os links dela, é só você clicar que você será Cara, eu tava, vamos lá, parte 3 da teoria, tá? Sobre essa parte 2 aqui, dando uma... Como vou dizer, qual é o nome da palavra? Dando uma... Dou uma pala sobre o que eu absorvi dela. Cara, essa aqui já é mais pé no chão do que a primeira teoria, já que eu acho que o FNAF 1, o Scott Calton não esperava que fosse ter essa comoção toda. Aí o cara falou, vamos, vocês querem história? Vambora, vamos história aí, gente. Aí ele focou um pouco mais na história aí, tipo, de que tudo é real, não tem nada de sonho e tal. Na verdade, né... Depois do FNAF 4 a gente descobre outras coisas, mas isso aí é uma outra história. Cara, eu tô olhando aqui, isso aqui vai dar 2 horas, na verdade. Eu tinha feito a conta errada. Eu juntei 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, dá 80 minutos. Provavelmente vai dar 1 hora, então... Você considerei que 1 hora tem 60 minutos. Caramba, hein? vídeos. A teoria de hoje Falha. não foi estabelecida pelo canal The Game Theorists ou qualquer outro canal no mundo. É uma teoria aqui. Eu, Titio Souzones, ele que fez isso aí? depois Vambora, de pesquisar então. muito e encontrar coisas cada vez mais macabras sobre o qualidade. jogo. Que jogo? Exatamente, Five Nights at Freddy's 3. O jogo se passa 30 anos depois de Five Nights at Freddy's. Todos os acontecimentos Caraca. dos jogos 1 e 2 Ele se viraram passa em lendas 2015 urbanas. E a mesmo, pizzaria então? agora é uma atração de terror. Os novos donos do estabelecimento transformaram a pizzaria em uma atração de terror e as pessoas pagam ingresso para ver o lugar onde almas de crianças haviam supostamente entrado dentro de animatronics. Mais uma vez você é um guarda noturno e dessa vez você tem um inimigo. Agora tem Embora aquele você guarda de vez em noturno quando yo-yo. receba alucinações dos animatronics antigos, eles não Yo, atacam yo, yo. você para matá-lo, eles simplesmente causam pane no sistema e deixam o jogo Cara, mais pior que o difícil FNAF para o 3 é o jogador. único Mas que eu novo nunca joguei, animatronic sabe? específico Desses aí, mata pelo o menos. jogador se entrar em contato com ele. É Springtrap, um animatronic em forma de coelho que foi o único animatronic encontrado inteiro pelos donos do local. Vamos cavar coisa, mais hein? fundo na história. Quem seria Springtrap? Bem, o jogo não deixa explícito, mas através de algumas dicas que temos ao longo dele, temos algumas pistas sobre sua origem. Uma das pistas que indicam a origem de Springtrap é um minigame do jogo. Sim, os minigames em gráficos 8-bit voltaram no Five Nights at Freddy's 3. ia continuar E um desses durante um bom tempo minigames, isso aí. que é secreto, mostra um restaurante pequeno sendo animado por 2 animatronics. Conforme vimos na Não teoria lembrava da disso parte aí, não. 2, esse restaurante, por ser pequeno, deve ser o primeiro restaurante de todos, o Fredbear Family Diner. E no segundo jogo, tudo que sabíamos é que havia um Freddy naquele restaurante. E nesse minigame de Five Nights at Freddy's 3, temos 2 animatronics. Algo que parece um coelho amarelo O Spring e algo que Bonnie e parece o um urso Fredbear. amarelo. Esse coelho, meus amigos, conforme fica bastante claro, tem uma probabilidade alta de ser o próprio Springtrap. E mais, o homem do telefone que retorna no jogo 3 menciona Springtrap com outro nome. Ele chama ele de Spring Bonnie. O que nos leva a crer que Springtrap ou Spring Bonnie seja, na verdade, a primeira versão do animatronic Bonnie que nós conhecemos Fred muito Bonnie bem. desde o Antes início, do primeiro fechadão. Bonnie como conhecemos, que seria criado posteriormente no restaurante que viria depois, havia uma primeira versão dele, que é o Spring Bonnie Springtrap, juntamente com o primeiro Freddy. Isso, aliás, também explicaria o porquê de Bonnie, o Bonnie novo que nós conhecemos, ser o único animatronic que não é representado em Five Nights at Freddy's 3. De todas as ilusões dos outros animatronics no jogo, Bonnie é o único que não aparece. Aparece Freddy, Chica,
Foxy, até o Mangle e o Bonnie não É, aparecem. até o- Por quê? o Porque ele já pirralhinho é lá, né, representado o- por Springtrap. E um dado curioso é que nesse minigame Ah, o Balloon Freddy Boy, aparece caramba, eu tô esquecendo. meio amarelo. Eu acho que aquele é justamente o Golden Freddy. Portanto, Golden o Golden Freddy e o Freddy Spring seria não Freddy. apenas um animatronic especial, mas seria também a primeira versão de Freddy em toda a cronologia do jogo. Ou seja, nós temos dois animatronics novos que ao mesmo tempo Parei de são novo, antigos. parei. Springtrap é a versão mais antiga de Bonnie e Golden Freddy é a versão mais antiga de Freddy. E por que ele é tão especial e consegue atravessar Só a uma parede mensagem e todo o resto, atrás nós do- já vamos chegar lá. do- O que você tem que ter em mente agora é que no jogo Fred? 3 foi nos apresentado um fato novo. Vamos chegar antiga de Freddy. Ué, que... Tem o exoesqueleto do Fred aqui, ó. Os Souzones, Souzones, pô, não Por que nasceu ele é tão ontem não, especial, cara. consegue atravessar paredes e todo o resto, nós já vamos chegar lá. O que você tem que ter em mente agora é que no jogo 3 foi nos apresentado um fato novo. É mencionado ao longo do jogo, também pelo homem do telefone, que esses dois animatronics, o Caraca, Spring Bonnie o Spring e o Bonnie é Freddy bizarro, antigo, o velho. Golden Freddy, eles não eram movidos por esqueletos robóticos, até porque naquela época essa tecnologia nem deveria existir. O Golden Freddy e o Springtrap Na são roupa. roupas, são roupas Ai, robóticas, onde um adulto entrava dentro delas e saía por aí cumprimentando e alegrando as crianças. É por isso que o nome de Spring Bonnie era Spring Bonnie. Spring em inglês significa mola, e aquela roupa trabalha com uma tecnologia à base de molas. As molas se comprimem e se expandem, fazendo Que a roupa tecnologia permitir perigosa, que um hein? adulto entre, Caraca, o fechando que pode ela depois, acontecer? enfim, essas coisas. E antigamente era assim que o restaurante fazia. Os animatronics eram adultos, vestidos de robôs. Porém, também mencionado no jogo 3, isso teve um fim. Uma pessoa vestida de Spring Bonnie acabou se acidentando com as molas. Essas roupas de Spring Bonnie e de Freddy eram extremamente perigosas. Conforme o cara do telefone nos fala durante o jogo, movimentos FNAF bruscos 4. e até mesmo respirar nas molas podiam fazer com que a roupa tivesse um mau funcionamento e causasse danos à pessoa que estivesse lá dentro. Era algo extremamente perigoso. Um Ele não membro escutou podia os ser próprios decepado, a pessoa ensinamentos, então, poderia hein? ser esmagada por completo dentro daquela roupa. E um dia aconteceu um acidente. Um acidente é mencionado durante o jogo. Uma pessoa na roupa de Spring Bonnie acabou se acidentando. Não se sabe se ela morreu ou se ela ficou gravemente ferida. Não se sabe nem quem é essa pessoa. E por isso eles decidiram acabar com essa metodologia e proibiram que pessoas entrassem nas roupas de Spring Bonnie. É, e Freddy. futuramente Para o eles caso de descobrem que é acontecesse um algum acidente. foi revelado que ao longo do restaurante haviam Um outro salas acidente, secretas. né? Essas FNAF salas 4. tinham como objetivo cuidar especificamente de funcionários que viessem a se machucar com essas roupas ou de qualquer outra forma dentro do restaurante. E então, essas salas permaneceram no sendo FNAF 1 construídas e no nos FNAF próximos 2 tem restaurantes, salas ou seja, escondidas elas onde estava existem o nos restaurantes de Spring- Five Nights at Freddy's 1 e 2. Mas o jogador por não isso, consegue velho. vê-las porque elas são completamente escondidas das câmeras. Os animatronics não podem entrar nelas e elas são até mesmo escondidas com paredes falsas. E foi dentro de uma dessas salas que as roupas de Spring Bonnie e de Freddy, o primeiro de todos, o Golden Freddy, foram guardadas depois do incidente. Agora e depois vai temos vir. o restaurante Vai Five vir, Nights gente, at vai vir. Freddy's 2, onde nós vemos em determinado momento o próprio Springtrap. Em raríssimas ocasiões de Five Nights at Freddy's 2, o jogador encontra uma figura que foi apelidada pela comunidade Shadow de Bonnie. Shadow Bonnie. É um animatronic escuro, totalmente escuro, cujas únicas silhuetas são seus Shadow olhos Bonnie é brancos muito e seus esquisito dentes porque também ele brancos. parece E muito se mais especulou o- acerca da identidade desse parece o coelho, Toy porque em Bonnie, primeiro na lugar verdade. ele não parecia ser o Bonnie de Five Nights at Freddy's 1, porque ele era, digamos assim, mais gordo. Depois ele até teria silhueta parecida com a de Sim. Toy Bonnie de Five Nights at Freddy's A 2, cara mas o dentária, problema né? é que os dentes não condizem. A dentadura de Shadow Bonnie é significantemente diferente da de Toy Bonnie. Ah, eu Agora, não sei, se não nós sei, não pegarmos sei. Shadow Bonnie e compararmos com Springtrap, o negócio fica bem mais evidente. Portanto, é Ah, seguro pior- dizer que em Five Nights É at porque Freddy's 2, o negocinho do jogador dedo que tem parecia muito mais coisa alucinações metálica acaba do tendo que... uma alucinação envolvendo o Springtrap. Não, ele não sai da sala onde está guardado e ataca o jogador. Ele é meramente uma alucinação. Mas agora vamos voltar a falar dos minigames. Esse minigame que vou mencionar agora é um minigame que acontece depois de cada noite que se passa. Depois de cada noite, o jogador assume o papel de um animatronic diferente de Five Nights at Freddy's 1. Caminhando daí pelo que eu cenário, conheço o jogador o- acaba por seguir uma figura que o guia ao longo dele. Essa figura parece o Freddy, mas é um Freddy
roxo que pede para que o jogador o siga. E o Porque jogador o Popeye tá lá seguindo, dentro. até que Freddy Pode roxo crer, entra cara. em uma porta e o jogador, quando tenta segui-lo, recebe uma mensagem de erro e quando tenta ir embora, aparece ninguém mais, ninguém menos que BOOM! O Homem Roxo, o Eu não assassino tanco esse das Popeye. 6 crianças. Ele aparece e destrói o animatronic e assim o minigame acaba. E isso acontece com todos os outros animatronics. Eles são destruídos no final de cada minigame, sem que o jogador possa fazer nada para alterar seu destino. Vamos tentar entender esse minigame por partes. Primeiro, por que um Freddy roxo? Nós conseguimos entender um Freddy, nós conseguimos entender um Golden Freddy, nós conseguimos entender um Toy Freddy. Muito Freddy. Mas por que um Freddy roxo? Bem, um Freddy roxo não é algo exclusivo de Five Nights at Freddy's 3. Em Five Nights at Freddy's 2, assim como a alucinação de Springtrap, o jogador também pode ter outra alucinação. Em raros momentos, o jogador pode encontrar em uma das câmeras um animatronic especial escuro, nos mesmos moldes de Shadow Bonnie, sentado, completamente estático. No início ele parece totalmente preto, mas clareando a parece imagem mais dá pra roxo, ver né? que na verdade ele possui tons de roxo. E o mais impressionante é que esse animatronic faz a mesma coisa que o Golden Freddy fazia no Five Nights at Freddy's 1. Ele fecha o jogo. Nem mesmo Sério? o Golden Freddy, que Eu sou retorna em zonzo, Five pô, Nights qual at é? Freddy's 2, consegue fechar o jogo. Sendo que Nada tudo que o suspeito, jogador graças recebeu é a uma tela Deus. de Game Over. E por mais que os dois pareçam diferentes na coloração, nessa teoria os dois Cara, estão completamente ligados. Vamos lembrar que se Golden Freddy for de fato dá o primeiro agonia, Freddy, sim, velho, aquele do o- primeiro o restaurante, Springtrap ele é uma ali, roupa mano. vazia em que dá para entrar dentro dele. Oxi! Ele abriu a porta só pra fazer a piada ou já tava aberta? Ele abriu a porta só pra fazer a piada. Nossa, ó, isso aí é... Isso aí se E importa, realmente nunca caramba. foi visto um exoesqueleto robótico dentro de Golden Freddy. Na verdade, todas as imagens que você vê de Golden Freddy parece que ele é completamente vazio. E sendo ele um animatronic vazio em que uma pessoa possa entrar dentro dele, é muito provável Mas que o- ele seja a o roupa Spring utilizada Bonnie parece pelo que Homem tem de Roxo para matar olhos, as 5 sabe? Olhos crianças de no incidente robô, da sabe? Freddy Fazbear. O Homem de Roxo utilizou a roupa de Golden Freddy para matar as crianças. Agora pare para pensar no único momento em que o Freddy roxo foi visto no jogo. É em Five Nights at Freddy's 2, que curiosamente é o mesmo jogo em que o homem do telefone fala que alguém usou uma das roupas trancadas nos fundos, uma amarela. Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. A roupa de Golden Freddy especifica, estava mas- nos fundos, junto com a de Springtrap. No mesmo jogo em que a roupa de Golden Freddy é usada, o Freddy roxo aparece. O que me faz pensar que o Freddy roxo e o Golden Freddy são a mesma coisa. O Freddy roxo é o Golden Freddy quando o Homem de Roxo está dentro dele. e o outro Ele não é fica a alma da roxo de criança, verdade pode no crer. mundo do jogo. Ele é uma alucinação para o jogador. Apenas o jogador, e eu não estou dizendo o personagem do jogador no jogo, apenas o jogador consegue vê-lo roxo, que é quando o Homem de Roxo está dentro da roupa de Golden Freddy. Você não acredita nisso? Vamos voltar para o minigame. Então ele tava na onde hora? O Freddy roxo atrai os animatronics até uma sala que eles não podem entrar para serem estraçalhados. Muitas pessoas acharam Tá. que aquilo representava Esse o Homem de Roxo voltando para o restaurante. Esse para restaurante destruir os é do FNAF animatronics 2? e acabar Ou com do FNAF 1 ou evidências do de seus FNAF atos do passado. Mas na zero? verdade eu tenho uma outra abordagem. Observe que da mesma sala em que o Freddy roxo entra, sai o próprio Homem de Roxo. O que nos leva óbvio. a crer que o Homem de Roxo estava dentro daquela roupa de Freddy roxo. E logo depois ele destrói um animatronic. Aquilo não é ele destruindo um animatronic. Aquilo é ele matando uma criança. Aquilo é a representação do momento em que o Homem de Roxo Do que atraiu 5 acontece. crianças para uma sala secreta que por sinal apenas os funcionários sabiam e que os animatronics não poderiam entrar, conforme no minigame eles realmente não podem, e mata as crianças. É uma representação do momento em que o Homem de Roxo se veste de Golden Freddy, atrai as crianças para uma sala secreta e mata elas. E claro, muitas pessoas devem estar se Tá, perguntando... peraí, gente. Eu vou pausar o vídeo aqui. Eu sei que é react, eu não sou muito fã de pausar o vídeo, ainda mais sendo que esse é o primeiro react. Mas é porque, então, eu achava muito que essa parte que ele desmontava os animatrônicos, que ele é meio que se livrou das provas, sabe? Por isso que no FNAF 2 os animatrônicos tá tudo quebrado lá. Então, peraí. É muito esquisito, porque aí ele volta no FNAF 2. Então aquela parte que ele mata os animatronics,
é a parte que ele faz isso, só que no FNAF Zero, que se passa no segundo restaurante da franquia, que se passa depois do restaurante do Spring Bonnie e do Fredbear. Caramba, é muito restaurante! Se o Tá, Golden vambora. Freddy fica roxo toda vez que o Homem de Roxo entra nele, por que existe o Golden Freddy? Se ele é um animatronic desconhecido no geral, por que o Golden Freddy também ganhou vida? Por que a quinta criança decidiu entrar nele? Bem, tente imaginar a história dessa forma. 5 crianças foram mortas, 4 delas, buscando vingança, entraram em 4 animatronics: Freddy, Chica, Foxy e Bonnie. Do Puppet Gmod. colocou suas almas lá, conforme podemos ver em um minigame do jogo 2. Mas a quinta criança é especial. Nesse mesmo minigame, você pode ver que a quinta criança aparece um frame antes do Golden Freddy, mas diferente das outras, Hoje, ela não porque está é do- vestindo uma do máscara Golden de Freddy Golden no FNAF Freddy. 2 Isso é porque ela não bizarro. necessariamente é o Golden Freddy. O Golden Freddy é um trauma que ela adquiriu no momento de sua morte. A Foi a quinta última coisa criança que foi ela a viu mais antes. traumatizada. Foi aquela cuja alma sofreu mais, cujo espírito tem menos capacidade de descansar do que todas as outras. E tudo que ela consegue ver na eternidade é a imagem daquela pessoa que causou mal a ela. O Golden Freddy, que apesar de o jogador enxergá-lo como um Freddy Caraca, essa roxo, para imagem do ela Golden era um Freddy Freddy é dourado. O Golden Freddy sangue é a e quinta tal. criança e é a Só a mais fiação que aterrorizada faz de muito todas. sentido. É a mais traumatizada no além. E você verá indícios disso mais pra frente nesse mesmo vídeo. Vamos para o final de Five Cara, Nights at então Freddy's o 3. moleque do o FNAF último 4, minigame mostra ele não justamente ele não essa, a adquiriu quinta um corpo de criança, que não animatronic, toma não, a né? Eu forma tô- de Golden tô Freddy. viajando. Ela simplesmente toma a forma de Não. espírito de criança. Ah, e quando meu o jogador Deus, vai eu tô exatamente entendendo. para a mesma sala em que não pôde entrar antes, dessa vez ele entra lá. E os espíritos das outras 4 crianças estão lá. E ele encontra ninguém mais, ninguém menos que o Homem Roxo. E conforme o minigame mostra... Tá, peraí. Tá, então, ó, peraí, eu tô carregando aqui na cabeça. Então o FNAF 4 é porque era tudo, ó, era tudo um sonho, né? Então, o FNAF 4 era tudo um sonho. Aí o Fred, na verdade, era a criança que chora. E o Fred, o Bonnie, a Chica e o Fox são aqueles adolescentes que estavam infernizando ele. Caraca. Aí. Mas é que tá, é meio esquisita a teoria do FNAF 4. Então o Papagaio é pra ser. É pra ser o pai dele mesmo? Cara, é muita. Nossa, peraí, eu vou ver a teoria do FNAF 4 pra tentar lembrar, porque fica. Porque no final de contas a teoria do FNAF 4 acaba sendo outra. O FNAF 4 é o quê então, gente? É o menino, mas existe. Só que na verdade não é tudo um sonho, na verdade é tudo real. Depois o Scott ele muda de ideia e faz tudo ser real. E. Tá. Faz sentido, vai. Tá. É uma sala de Five Nights at Freddy's 1. Conforme a nossa teoria no último vídeo de que o Homem Roxo e o Homem do Telefone são a mesma pessoa, nós já sabemos como essa cena se construiu. Lembram-se de como o Homem do Telefone havia morrido em Five Nights at Freddy's 1? I may not be around to send you a message. Ele é atacado por todos os animatronics. Bad night here for me. É o Fox batendo na porta. I'm glad that I recorded my messages for you. When I did. Hey, do me a favor. Nossa, dá uma agonia essa batida na porta, velho. You could check inside those suits in the back room. Volta, delegado! Try to hold out. Volta! Checks. Maybe it won't be so bad. Primeiro houve-se baterem na porta, ou seja, Foxy. Fox tá. I always wondered. Tá no veneno ali. Back there. You know. Houve-se também o jingle de Freddy. Oh no. Depois Da houve-se Chica e do Bonnie. grunhidos que remetem a Bonnie e Chica. E no final houve-se também o rugido do Golden Freddy. O Homem do Telefone foi atacado por todos os 5 animatronics do primeiro jogo ao mesmo tempo. Mas essa teoria trata Caraca, de que isso o Homem ser do uma Telefone noite 8, não hein? morreu naquela hora. Ele conseguiu fugir, mas ele estava cercado. Ele não poderia ir até a entrada principal, senão a morte era certa. Ele acaba entrando em uma das salas secretas onde os animatronics não podem entrar. Mas naquele momento a quinta criança, a mais revoltada, a mais traumatizada, que não está atrelada a um animatronic específico, corre atrás dele e o persegue dentro daquela sala. E sem ter para onde fugir, ele acaba entrando
em Springtrap, a fantasia que havia sido esquecida ali durante anos. Dentro da fantasia de Springtrap, ele poderia correr pela porta, pois os animatronics, apesar de terem espíritos de crianças dentro deles, não atacam outros animatronics. Então esse era o plano de fuga dele, tanto que quando ele entra dentro da fantasia de Springtrap, ele ri maleficamente, como quem está vencendo. Porém, ele esqueceu de um detalhe. Em Five Nights at Freddy's 3 nós temos o homem do telefone. A roupa Mas não é tava o mesmo muito velha homem do naquela telefone. época. De início velho, nós nossa. temos um novo homem do telefone. O homem do telefone é literalmente o qualquer telefone, meu estabelecimento, que assim como você foi recém-contratado. Ele fica mencionando coisas como, poxa, encontraram coisa nova do restaurante antigo, esse lugar vai funcionar de tal forma. E lá pela noite do FNAF 2 3 ou é 3, mó não ió, lembro ió, direito, ió. ele menciona que foram encontradas fitas contendo eu vi a gravações do gameplay do antigo Alan Só, guarda então- do restaurante. Exatamente, ele mesmo. Por que O que homem do o telefone Funny Guy tá que com nós corado? conhecemos em Que é Five Nights isso? at Freddy's. Ele que passa o treinamento para que as pessoas possam usar as fantasias. E no momento de desespero, ele, o homem do telefone, que também é o homem roxo, acaba se esquecendo de todo o treinamento, realiza movimentos bruscos dentro de Nossa. Springtrap e morre. As molas tem aquele dentro da áudio fantasia, maldito que do já YouTube estavam lá, desgastadas nossa. com os anos que se passaram, acabam traindo o homem roxo e o matam no dentro trailer da própria aparece fantasia. E desse isso jeito. revela a verdadeira identidade de Springtrap, porque ele é o único que ataca o jogador em Five Nights at Freddy's 3. Springtrap é o homem roxo, assim como as almas das crianças Aí, ficaram atreladas o aos olho dele animatronics, é a pra alma do ser homem olho roxo de ficou animatrônico atrelada ou é pra a ser olho de- Springtrap. Inclusive, Mano, velho, é- Springtrap possui muitas partes de seu corpo decomposto que lembram carne humana. Dentro de sua boca existe algo Oh, parece que é uma isso, mandíbula velho? humana. Lá está ele, o homem roxo, morto e ao mesmo tempo vivo. Percebam que ele morre encostado na parede da sala. O trailer do jogo na pô. mesma posição, encostado na parede que ele havia morrido. O espírito do Homem de Roxo ainda está ali. Ele percorre o estabelecimento de Five Nights at Freddy's 3 porque está Esse olho desesperado. F O espírito dele está ardendo, preso dentro daquela Osso boca. duro O de roer, espírito hein? dele está desesperado por 11 paz. FNAFs, hein? Assim como o das crianças. Porque assim que o jogo termina, depois Se bem que ele de morreu no revelada FNAF a morte 6, do Homem né? de Roxo dentro do Springtrap, o jogador é Já que é- surpreendido com uma tela de Bad Ending. Aquele é o final ruim, que mostra Bad as Ending. máscaras dos animatronics originais, com uma luz acesa, como se eles ainda Vai estivessem fazer o funcionando. Good Ending. Lembre-se que durante Eu o jogo, acho que é o jogador muito- recebe pelo que eu me lembro, é muito alucinações difícil, daqueles né? animatronics. Eles vêm e prejudicam o jogador, o atacam, sem matá-lo, mas o atacam. Por quê? Porque eles estão lembrando o jogador que o jogador é a única pessoa que pode ajudá-los. Eles também estão desesperados, eles precisam da ajuda do jogador. Eles o fazem isso atacam do jeito até mais porque bizarro você usa uma possível, roupa né? de guarda, e pessoas em roupas de guarda traumatizaram eles o suficiente, mas eles precisam Faz da sua sentido. ajuda. Eles correm até você, eles precisam que você libere as almas deles. E para entender isso, vamos estudar mais a fundo uma figura que ainda não foi abordada nos nossos vídeos. A figura do Balloon Boy. O Balloon Boy é justamente isso que eu Balloon diz, Boy um é o- garoto que é o mais segura esquisito, balões. velho. Um garoto com uma silhueta feliz, que foi introduzido pela primeira vez em Five Nights at Freddy's 2. Ele é o único animatronic ele é em todas transparente as na versões parte de Five Nights at daqui? Freddy's que nunca, em nenhum momento, mata o jogador. Ele aparece como uma alucinação em Five Nights at Freddy's 3, mas ele não mata o jogador. Inclusive, o Balloon Boy parece algo com a premissa de dar balões para as outras crianças. Balões são coisas que crianças gostam, remetendo Balloon à alegria Boy é um delas. Em outras boneco palavras, estático o Balloon no- Boy não é um animatronic. Ou até pode ser um animatronic que está guardado em algum canto, mas na verdade, o princípio Nossa, de tudo que é que ele história, é uma velho. ilusão. Assim como Shadow Bonnie, assim como Freddy Roxo, ele é uma ilusão, mas é uma ilusão Ah, especial. é porque ilusão, Balloon o bicho Boy que rouba a representa bateria, velho. Você, representa você que vai fazer aquelas crianças felizes, que vai liberar a alma delas. E Five Nights at Freddy's 2 dá uma pista disso para você, quando o Balloon Boy aparece literalmente embaixo da sua mesa. Ele essa está muito JJ, próximo né? de você. Ele está quase na sua cara e não ataca você, porque ele é você. Inclusive, em um dos minigames secretos do jogo, que por É, isso acaso aí, não- são liberados não sei, de não formas sei. absurdas, são justamente os balões do Balloon Boy que fazem o Mangle conseguir chegar até o bolo. O bolo é um item secreto desses minigames que o jogador pode pegar e usar nos outros minigames secretos. Se o jogador pegar esse bolo e depois nos outros minigames ele encontrar
encontrar algumas crianças específicas Que bicho estão é esse, chorando, velho? que representam justamente os espíritos das Olha o 5 próprio crianças papagaio. mortas. O jogador dá o bolo pra criança, a criança para de chorar. E isso se repete até o último minigame. No último minigame, várias crianças estão em uma sala onde está acontecendo uma festa fantasia. Todas elas estão felizes, com exceção de uma nos fundos da sala que está chorando em frente a uma mesa. Se o jogador anteriormente entregou aquele bolo para as outras crianças que estavam chorando, elas vão aparecer naquela mesma sala, todas olhando para a última criança que está chorando. As 4 crianças representando Freddy, Chica, Bonnie e Foxy estão ali. E a última, a mais traumatizada de todas, cuja alma está mais perturbada, está ali, que é a que representa o Golden Freddy. A prova disso é que depois que o jogador entrega o bolo para ela e ela para de chorar, as máscaras delas caem. O jogador estava controlando parece Puppet o... e sua máscara Era cai. As Puppet, outras máscaras velho. de Freddy, Chica, Bonnie e Foxy também caem. E a máscara que cai daquela criança que estava chorando e desesperada é justamente a de Golden Freddy, a 5ª criança a mais perturbada, cuja alma agora o jogador pôs para descansar. E depois disso, se o jogador terminar o jogo normalmente, depois ending. daquele mesmo minigame em que o Homem Roxo morre, dessa vez a tela que aparece é uma de fim de jogo normal, sem a mensagem de bad Liberou a alma ending. Esse deles, é o good depois de ending, tanto o final bom, em que as máscaras não estão com uma luz acesa, as máscaras estão vazias. As almas das crianças, depois de mais de 30 anos de sofrimento, finalmente descansaram graças a você. E agora elas estão livres para seguirem o seu caminho natural. Quanto a Springtrap, ou seja, o Homem Roxo, nada lhe restou a não ser o local queimar em chamas. Sim, no final, o local, o estabelecimento em que você estava trabalhando... Ah, o queima homem lá atrás, o homem lá completamente. atrás, Isso o homem pode lá atrás. representar o inferno em que o Homem Roxo se encontra por conta de seus atos. Enquanto as almas das crianças foram liberadas e estão descansando em paz, o Homem Roxo está ardendo no fogo do inferno, no purgatório. Mas não podemos dizer ao certo se essa ameaça acabou, porque na mesma imagem do jornal que diz que o local queimou, onde aparece um mini Freddy na mesa, é possível ver algo no fundo da imagem. Velho. Cara, esse cara, por quantos FNAF ainda, velho? O cara morre, aí depois a cópia do cérebro dele aparece e agora a gente tá em 2025. Vambora, gente! Eu sempre retorno! Ok, é um jogo, né, pô, mas dá um reconforto de que no final a alma dos animatrônicos originais tem encontrado um paz, né? E ele, ó, tu vai queimar no fogo do inferno com a Ultimate Custom Night, hein? Escuro, algo que parece o próprio Springtrap. Será que teremos um Five Nights at Freddy's 4? Isso pode ser um indicativo. Ai, Se esse tiver, FNAF, olha. esse vídeo terá uma parte 4. Lex, mais uma vez, muito obrigado por todo o apoio que vocês têm dado às nossas teorias. Valeu, Lex. Essa teoria dessa vez foi 100% elaborada por mim, com todo o material que eu venho colhendo na internet ao longo dos últimos dias. Espero que tenham gostado, deixem né? suas impressões Porque nos comentários. Por favor, né? curtam esse vídeo para dar uma ajudada, adicionem ele nos seus favoritos, compartilhem com seus amigos. Tinha favorito que na adoram época, Five Nights at Freddy's. Curtam nossa página no Pessoal, Facebook, siga-nos no like Twitter, lá, por se inscreva favor. no canal para mais zoeira em Five Nights at Freddy's. Conheça nossos outros vídeos e um abraço, bons sonhos mais uma vez. Springtrap vai te pegar. Salve, leque de boa! gente, cenário diferente, velho. Olha lá, já tá engravatado, vambora. Está aqui o vídeo da parte 4 da É teoria de aqui, Five Nights at Freddy's. E como não podia deixar de ser diferente, Five Nights at Freddy's 4 foi lançado no ano passado, um pouco antes do que nós esperávamos, de surpresa. E aí, de repente, ele apresentou uma das histórias que até hoje ninguém conseguiu decifrar a história verdadeira. Desde então, várias teorias foram feitas acerca do jogo e sua história real. E mesmo Scott Cawthon tem nos dado uma mãozinha, ainda que por menor que ela seja, para tentar descobrir essa história, e eu estou aqui para trazer para vocês um emaranhado da teoria que, ao meu ver, Sozori ficou maluco com a história de FNAF depois de um tempo. Você falou, mano, esse Scott tá louco, velho, para, não da quero melhor mais. maneira possível neste vídeo para que não Ó, reste gente, ó, nenhuma deixa dúvida. like aí, Primeiro, na vamos moral, explicar gente. como é que funciona. Eu só pra explicar aqui, eu não tinha dado like porque eu não tinha costume de ficar dando like em vídeo, porque durante muito tempo eu achava que se você desse like num vídeo de alguém, era pago. Porque o pessoal ficava pedindo tanto like, eu falei, não,
Isso aí com certeza deve chegar uma conta no final do mês de eu ter ficado dando like no vídeo dos outros, com certeza, né, velho? Bora Five aqui. Nights at Freddy's 4. Assim como nos outros jogos, você precisa impedir que animatronics invadam o seu quarto. Sim, Cara, um é quarto. bizarro Dessa que vez não é mais um 2016 eu escritório. acho tem que é um a ventilador, data tem um desse telefone, jogo. mas é um quarto. E O jogo você ainda indica assim é uma formato criança. quadrado, Mas agora velho, os o animatronics original, não velho. estão mais em sua forma robótica, digamos assim. Eles Tá na estão forma- em uma forma medonha, uma forma extremamente Nossa, eu não diabólica. tanco Mais virar uma vez, quarto, você eu não precisa tanco, cuidar das velho, é portas muito para que bizarro, nenhum velho. deles pegue você precisa cuidar de suas costas. Animatronics Inclusive, você precisa prestar muita demoníacos. atenção nos sons que o ambiente faz para que você não seja pego por eles. Basicamente é disso que se trata o jogo, mas agora vamos falar do que interessa, a história. A teoria de hoje é de longe a mais complexa de todas que já foram lançadas aqui no canal, então vamos começar tentando trocar tudo em miúdos. Em primeiro lugar, eu quero que você pegue tudo o que nós já sabemos sobre os outros 3 jogos. Todas as teorias de Five Nights at Freddy's 1, 2 e 3. O Homem de Roxo, as crianças desaparecidas, os animatronics que criam vida à noite, os guardas noturnos, Eu os acho que do acontecimentos, Gemoji, os velho. personagens. Tudo. Pegue tudo isso e separe em um canto. Separe tudo isso e apenas para fins de identificação vamos chamar essa história de História dos Animatronics. Ok? Separamos tudo, deixamos essa história de lado. Vamos abordar agora a história de Five Nights at Freddy's 4, tratada nos minigames entre uma noite e outra. A história é sobre uma criança, um garotinho que no jogo não tem nome, mas aqui para identificarmos neste vídeo, vamos chamá-lo de Sammy. Sammy, entenderam a referência? Essa é para quem viu nossos resumos do livro de Five Nights at Freddy's que você pode... Putz, velho, tem esses livros. Nossa, velho, FNAF virou. Deixou de ser simplesmente um jogo. FNAF virou a franquia inteira no final. Eu já vi um livro desse na vida real. Na época eu não tive, óbvio, porque eu não era pobre, então eu não tinha um livro desse e tal, mas eu já vi um livro desse na vida real e é bonitão, velho. Nossa, eu vi o livro que tem o Fred branco, tá ligado? Alguma coisa assim. Encontrar nas playlists do canal. Mas enfim, Sammy é um garoto que provavelmente é filho de um funcionário de um restaurante. Esse restaurante não tem nome no jogo, não um nome oficial. E esse restaurante, assim como na história dos animatronics que nós vimos antes, possui animatronics. Não os animatronics que saem caminhando por aí e tudo mais, mas animatronics que são roupas mecânicas em que as pessoas podem entrar dentro delas e andar pelo restaurante por aí cumprimentando todo mundo. Então o FNAF do 1 ao 3 é uma história e o FNAF... palco cantando e tocando paradas. Caramba! Estão ali em modo automático, apenas cantando e tocando, mas estão parados. Apenas se movem quando uma pessoa entra dentro da roupa. Tá, é mais pé no chão. Sammy tá, adora os personagens dos animatronics. Existe um desenho animado no qual muito provavelmente o restaurante se baseou. Eu sempre achei que ele odiava o restaurante, na verdade. O desenho animado apresenta um urso amarelo chamado Fredbear e todos os seus amigos. Freddy, Chica, Fox... Que chica é essa, velho? Todos esses bonecos estão ali. Freddy, Chica, Foxy e Bonnie. Mas Foxy está sem a cabeça. Por que será? Vamos ver mais adiante. O único boneco depois que não tem eu acho que é o irmão que fica dando um jumpscare da turma. atrás da televisão. Porque ele possui um amigo imaginário do Fredbear. Esse amigo imaginário anda com ele por todos os lugares e está sempre presente vendo seus passos, pelo menos na cabeça. Nossa, aí depois... E apesar de ele adorar os aí depois a teoria volta, eu acho que para que isso fosse uma câmera, né, gente? Mas não sabemos por quê. Ele tem medo de ficar lá, ele viu algo que deixou ele apavorado. Ele viu algo lá que o traumatizou. E para piorar, ele tem um irmão mais velho que comete muito bullying com ele. Lembra que eu falei que o Fox estava sem a cabeça? É porque esse irmão mais velho pegou a cabeça do Fox, arrancou e está usando ela para dar sustos nele, seja se escondendo embaixo da cama ou atrás da televisão. Ele chegou ao ponto, inclusive, então na teoria o Purple Guy é pra ser tipo o irmão dele? Do restaurante, porque ele sabe que seu irmãozinho odeia o restaurante e morre de medo. Sammy provavelmente só continua indo lá todos os dias porque seu pai é funcionário e provavelmente não tem com quem deixar as crianças. E o aniversário de Sammy não foi diferente. Aí que tá, eu acho que no final ele não gosta tanto de FNAF, quer dizer, chorava por dos animatronics. Ele só tem porque o pai dele trabalha lá e deve ter ganhado de graça. Pegaram uma peça nele, como sempre. Ele chamou 3 de seus outros amigos e cada um com uma máscara de um personagem da franquia Fredbear diferente. Foram lá e agarraram Sammy a fim de dar um beijo
em Fredbear, com o seguinte raciocínio: ah, você não gosta do Fredbear? Você tem medo? Agora você vai dar um beijo nele, só de sacanagem. Porém, a brincadeira teve um fim trágico. Por inocência daqueles 4 valentões, que também eram crianças e provavelmente não sabiam da gravidade de seus atos, eles acabaram colocando a cabeça de nosso amiguinho Sammy dentro da boca do animatrônico, 3, 2, que é 1, na verdade. estava em seu modo automático, cantando e tocando, portanto ele não pararia a menos que alguém mandasse, e como foi tudo muito rápido, o animatronic acabou esmagando a cabeça de Sammy. Essa foi a mordida de 87? Tanto que os próprios 4 valentões se arrependeram. Sammy foi parar no hospital e está em coma, conforme vários easter eggs do jogo Five Nights at Freddy's 4 já nos deram dicas e que já foram abordados aqui no canal em diversos outros vídeos. E seu irmão está profundamente arrependido. Todos os 4 estão arrependidos, mas seu irmão easter egg no próprio jogo, realmente no final era um pesadelo. Existe uma frase que muito provavelmente é proferida por seu irmão mais velho enquanto o Sammy está em coma, pedindo desculpas, dizendo que aquilo não deveria ter acontecido. Essa, meus amigos, é a história de Five Nights at Freddy's 4, e é muito importante que vocês entendam ela, porque ela é a história real de Five Nights at Freddy's. No universo de Five... Não. Ah, velho, não, Sozori tem muita história ainda, você não tem ideia do quanto de história tem ainda nesse jogo. Five Nights at Freddy's, entre todos os personagens, acontecimentos, enfim, tudo. Essa é conhecida como a história real, a história que aconteceu, a história canon, como diriam os mais cultos. Vamos agora nos basear em fatos. Mas aí os fãs não gostaram, porque faz sentido, porque descobrir tudo, nossa, no final era tudo um sonho, um pesadelo, é meio broxante, vai. Aí o Scott Calton teve... Não, vambora, volta aqui, não, ô Papagaio, volta aqui, cara, você tá louco? Fatos da vida real, a nossa vida que estamos vivendo aqui no presente, que são nada mais nada menos que pronunciamentos de Scott Calton, o criador do jogo. Em um evento ao vivo do canal The Game Theorists, Scott Calton deu dicas do que pode ser a história real de Five Nights at Freddy's como um todo. Ele mudou a imagem de seu site oficial para 3 mensagens enigmáticas, e uma delas dizia simplesmente a frase: 4 jogos, uma história. Você pode parar pra pensar, sim, isso caraca, final de obviamente 4 cara, jogos interligados, um vindo depois do outro. Obviamente que isso vai ser uma história, não é verdade? Mas se você for parar pra pensar, por que Scott daria uma dica tão óbvia se o negócio é tão simples? Será que não se trata de algo tão simples assim? Isso fora o update que ele fez na Steam meses atrás. Atualização de Halloween. Nossa, esse aí eu não jogaria não, é muito bizarro. Que ele soltou chamou a atenção de todos. A frase era a seguinte: será que a comunidade aceitaria a história verdadeira? Não aceitaram. Agora a gente tá aí, tem um lobo. O que tá acontecendo? Então pense, nós estamos há mais de 1 ano já tentando descobrir a história, caçando easter eggs por aí, caçando teorias, e de repente ele vem dizer que talvez a gente não goste da história verdadeira. O que será que poderia ser tão absurdo? Talvez algo clichê, algo que pudesse ser explicado de uma forma que nós não estaríamos contentes. Se são 4 jogos e uma história, qual das histórias é a verdadeira? A história real ou a história dos animatronics? A história verdadeira do jogo, conforme eu já falei, é a história real do nosso amiguinho, que nós chamamos de Sammy, e esse update de Scott Calton nos faz crer que a história dos animatronics dos jogos 1, 2 e 3, que nós passamos tanto tempo fazendo teorias, seja tudo fruto da imaginação de Sammy. Agora, um pouco. Você percebeu que eu não disse sonho, não é verdade? Você percebeu que eu não falei nem pesadelo, não é verdade? Essa teoria que eu vou falar agora está rolando desde setembro, agosto do ano passado. É que ele 2015, perdeu e apesar de ela fazer bastante sentido, tem alguns pontos que contrariam ela, e eu quero abordar esses pontos aqui. Muita gente acha que é um sonho, um pesadelo, e eu vou dizer aqui a minha opinião sobre isso, por enquanto. Tenha em mente a palavra imaginação. Tudo que nós passamos porque aí ele não consegue sonhar, mas faz parte da imaginação de Sammy. O pessoal futuramente não fala que era o irmão dele que estava tendo esses pesadelos? E em coma, digamos que ele tem muito tempo para pensar. Eu não sei se essa é a melhor frase que eu poderia ter. Paia, Sozori. E durante esse período do coma, ele produziu um universo inteiro
inteiro em sua cabeça. Um universo de como ele enxergava tudo aquilo ao seu redor. Pegue tudo da história dos animatronics que nós vimos no início. Tudo. Os animatronics, os personagens, Caraca, o as final mortes, foi um o Homem marco de Roxo, mesmo. os Cara, é acontecimentos, bizarro. tudo faz parte da imaginação da nossa criança, Sammy. Só pra ter uma ideia. Ah, aqui ó. Michael que tá passando pelo castigo. Tipo, depois a teoria acabou mudando um pouco. Ó, dando uma teoria, minha teoria no caso aqui, eu acho que o Scott Calter ele tinha feito isso pra ser o último jogo mesmo. Só que ele já tinha aquele sentimento de que as pessoas não iam aceitar o clichê, então meio que pôs uma rota de fuga que ele teve que usar no final. Inventou tudo. E você vai me chamar de louco agora se você não sabia disso. Me mas chamaram eu vou de dizer demente. Algumas provas que solidificam essa teoria. Os animatronics, por exemplo, saindo por aí por conta própria e caçando guardas Fox dando noturnos, de foram bisca. uma história contada para Sammy que muito provavelmente ele acreditou. Ah, e as por isso criancinhas ele tem medo dos animatronics falavam pra desde ele. Então, na história real de Five Nights at Freddy's, Sammy encontra uma menina que lhe diz que algumas pessoas andam comentando por aí que esses animatronics saem de noite pra capturar criancinhas e tal, saem por aí espalhando terror, assim como os animatronics de Five Nights at Freddy's 1, 2 e 3. E essa menina também falou que de noite são raptadas crianças e colocadas dentro dessas fantasias. E pensa bem, pra uma criança é muito Caramba! fácil de acreditar num Sim! negócio desses. Por que inventaram isso? Cara, não sei. Você, criança, provavelmente deve ter inventado as histórias mais absurdas. Eu sei que eu inventei. Criança faz isso. Criança imagina, criança inventa, criança espalha esse tipo de Sim. coisa. Criança acredita. Sammy acreditou. E por isso os animatronics em sua cabeça saem por aí vagando. É por isso de que ele noite. tem tanto E é por trauma isso desses que em bichos. sua imaginação, Five Nights at Freddy's 1, 2 e 3 possuímos animatronics assassinos. E pra também completar, é por isso que o Fox bicho... é aquele que chega sempre de surpresa, aquele que É tem o- um método peculiar de atacar o lembrando do jogador. irmão É porque dele, ele representa o pô. irmão mais velho de Sammy, que sempre se escondia para lhe dar sustos e pregar peças. Outra prova disso é que Sempre em Five Nights saltando, at Freddy's correndo feito 2, maluco, nós temos saltando os no final toy F2. animatronics. Toy em inglês significa brinquedo. Então, por que aqueles animatronics são chamados Toy Animatronics? Eles não são brinquedo, ok? Eles são plastificados, mas estão muito longe de serem brinquedos. Na história real de Five Nights at Freddy's, o nosso amiguinho Sammy também encontra outra menininha que possui brinquedos dos personagens de Fredbear and Friends. Ela possui brinquedos de Bonnie, Caraca, Fox, velho! Faz muito sentido! Não possui seu bico. O bico caiu. Não sabemos se ele é desmontável ou se ela, por algum incidente, Acabou quebrando. acabou, sabe, derrubando o bico. E todo mundo passou a se dar conta disso depois que Scott, ali naquele evento ao vivo do canal The Game Theorists, deu outra dica dizendo: no minigame de Five Nights at Freddy's 4, por que você acha Nossa, que a FNAF tica de World. brinquedo está sem seu bico? E ninguém tinha reparado aquilo até então. Mas lá está ela está sem o bico. No Ela FNAF está sem o 2, bico a por Chica um pede motivo. o... É pra mostrar pra gente que aqueles brinquedos que aquela menina está brincando foram a inspiração de Sammy para montar em sua cabeça, FNAF na 2. sua imaginação, no seu subconsciente, os Toy Animatronics de Five Nights at Freddy's 2. Por quê? Porque a Chica, a Toy Chica de Five Nights at Freddy's 2 deixa seu em várias ocasiões. E nós sempre Para com achávamos que isso. aquilo era para dar um toque de terror, ou que não tinha nada a ver com nada. Pois bem, tem. Agora vamos ao mais importante. Quem é o Homem de Roxo? O Homem de Roxo seria o irmão dele que causou tanto mal pra ele? É isso aqui. Não. O Homem de Roxo é explicado pela terceira e última dica que Scott deu naquele evento ao Verdade, vivo, isso- que eu sou- era: o que é visto nas sombras é facilmente confundido na cabeça de uma criança. Ah, ele vê a Mas sombra, depois, lá na velho! história Ele vê a real, tem um sombra! easter egg que você pode ver uma porta aberta em que há um empregado do restaurante ele tá com um colocando crachazinho de uma das segurança, fantasias em um dos funcionários. Aquilo ali é nada mais, nada menos que um funcionário vestindo sua roupa e ele ajudando. Ponto. Não tem nada de assassinato naquilo, nada de mal. Mas aquele homem que está colocando a fantasia em Caraca, seu velho. empregado está mais longe da luz, ele está em uma parte mais escura. Não dá pra ver ele direito. Ele está mais encoberto pelas sombras, que no jogo são retratados com a cor roxa. Ele está roxo simplesmente porque está escuro e não dá pra ver ele direito. Apenas a sua cintilante insígnia em seu peito. Agora você imagina o seguinte: Sammy já acreditava que crianças eram colocadas dentro
dentro Aí ele dessas vê essa fantasias cena, ele vai e ficar ser todo colocado encucado, não dentro tem delas como. Era um mau sinal, era sinal de morte, perigo. Então imagina o que acontece quando você vê alguém no escuro sem poder ver o rosto dessa pessoa colocando uma fantasia em alguém, por mais inocente que pareça. Aquilo ali mais parecia que ele estava matando alguém colocando esse alguém dentro da fantasia. Para Sammy, ele estava matando aquela pessoa colocando ela dentro daquela fantasia. E por causa disso surgiu o Homem de Roxo. Ô, Sozones, que é isso? Para de dar de piscar gente aí. O cara pôs por causa desse quesito das sombras, que existem Shadow Fredbear lá. Bonnie e Shadow Freddy em Five É o Nights at Nightmare Freddy's Freddy. 2. Perceba que o palco onde estão esses dois animatronics tocando e cantando possui várias luzes que provocam sombras dos dois na parede. Essas sombras estão ali, o garotinho as vê e assim cria os dois personagens em sua cabeça. E diversos outros fatos e pessoas influenciam na cabeça do garoto para montar todo o universo. O Balloon Boy, por exemplo, é nada mais nada menos que um garotinho segurando um balão do lado de fora do restaurante. A Mangle, por exemplo, é a representação de uma versão feminina de Foxy que foi encontrada toda quebrada na casa de Sammy. Não se sabe se aquilo é apenas uma versão feminina de Foxy, um novo personagem, mas ela estava toda quebrada, não se sabe quem quebrou, mesmo. e o fato de ela estar quebrada foi o suficiente para que Sammy criasse em sua cabeça a Mangle. Springtrap também foi inspirado em fatos reais. Uma das pessoas que rondam a parte de fora do restaurante possui uma miniatura de Bonnie amarelo. E diz Parece que a se menina colocar do o dedo ODT, na boca ó. dele, o dedo dela Tipo, pode ficar é preso. só o coração, Pelo menos é assim. isso que disseram pra ela. É como se ele fosse uma armadilha de dedos, ela disse. E então isso foi o suficiente para que o garotinho criasse na sua cabeça que aquilo ali era uma série de armadilhas que pudessem lhe causar algum mal se ele encostasse da maneira errada, FNAF ou seja, as 3. Spring Locks. Mas agora vamos chegar a uma parte importante da teoria. Por que antes eu falei que tudo isso é imaginação e não sonho? Nós ainda não podemos Eu acho que ele dizer que isso é um sonho, um pesadelo. É porque ele por perdeu um o lobo simples frontal, motivo. alguma A coisa história assim. dos animatronics contém um relato de uma criança que foi mordida na cabeça por um dos animatronics. E que referência! parte do seu Referência, lobo gamer! frontal. Sammy, como nós já vimos em Five Nights at Freddy's 4, foi mordido na cabeça. E a teoria do sonho, o pesadelo, depende diretamente do fato de o Sammy ter perdido ou não seu lobo frontal. Se Sammy não perdeu o seu lobo Sei frontal, demais, velho. Eu sou homem apenas FNAF. sofreu um trauma na cabeça e está em coma por causa disso, tudo bem. Podemos dizer que tudo que aconteceu nos jogos 1, 2 e 3 é um sonho, um pesadelo que ele está tendo no coma. Agora, se Sammy de fato perdeu seu lobo frontal naquele incidente, então não, nós não podemos dizer isso. E vou dizer por quê. O lobo frontal é responsável por uma série de coisas importantíssimas para o ser humano. Por exemplo, o senso de inibição do ser humano. Sem aquilo, você pode andar pelado por aí sem dar a mínima se você está passando vergonha ou não. Porque você não tem noção disso, você está sem o seu lobo frontal. Existem relatos de pessoas que sofreram acidentes, sobreviveram sem o lobo frontal e apresentaram esse tipo de sintoma. E por causa disso, uma das velho, coisas que do você cérebro? não pode ter quando você está sem o seu lobo frontal é pesadelo. Se você está sem essa parte do cérebro, você pode sonhar coisas boas tranquilamente, mas você não pode ter pesadelo. Não é faz impossível. A parte do seu cérebro responsável por lhe causar sentimentos ruins, pesadelo, traumas, foi retirada, não está mais em você. Você não tem como pensar esse tipo de coisa sem o seu lobo frontal. Mas então, se está não sem o faz lobo muito frontal, sentido. quem seria aquela criança que está passando por todo aquele trauma em Five Nights at Freddy's 4? Porque em Five Nights at Freddy's 4 nós temos que enfrentar animatronics satânicos. É Sendo o Sammy na história, é muito fácil. É o representar irmão eles. dele. Os animatronics são Nossa, simplesmente a representação de seu irmão, seus velho, amigos faz diabólicos que sentido. estão aí para fazer Caramba. mal pra ele. Fredbear é a representação de seu amigo imaginário. E Nightmare é simplesmente o medo que ele está sentindo naquele momento, o medo que faz ele chorar o tempo todo. Inclusive existe algo na cabeça de Nightmare que parece muito um pedaço de cérebro, que reflete muito o medo que ele está sentindo de tudo isso, e seria simplesmente Sammy enfrentando o seu medo, o seu pior. Ou melhor dizendo, é o... Esse pesadelo, na verdade, aqui, não é o pesadelo do molequinho, é o pesadelo do irmão dele, sabe? Porque aí ele tá vendo esse bicho aí, na verdade é o irmão dele. pior medo que está assolando ele mesmo no coma. Mas não, e se aquele não for Sammy enfrentando tudo? É isso, se é aquele isso! for o irmão de Sammy? Muitas pessoas acham que não, porque o tamanho do personagem retratado em Five Nights at Freddy's 4 é pequeno. É muito difícil. Mas que tá, tipo, porque quando eu lembro que quando eu entrei na escola, primeiro, segundo ano por aí, eu vi os meninos do quinto ano, os bichinhos eram gigantes, eu falei, caramba!
E acontece isso, sabe? Quando você vê alguém maior, parece muito que aquela pessoa é adulto, sabe? Sendo que ela também é uma criança e tal, sabe? Tipo, quando eu tava no sexto ano, aí vi o pessoal do ensino médio, caraca, os caras é gigante, velho. Não ser É uma algo criança assim. que esteja no controle. Mas se você for parar para analisar, o tamanho do irmão de Sammy e seus outros amigos não é tão grande. Compare ele, por exemplo, com o funcionário do restaurante. Ele ainda é bem pequeno. E sentindo-se extremamente Ele ainda culpado por ter tá causado mal ao seu irmão, ele deve estar na empregando fase uma da peça pré-adolescência nele, Ele vê ainda, todos pô. os dias uma versão demonizada dele e de seus amigos. Como se fosse um autocastigo pelo que ele Cara, fez nada ao seu vai membro conseguir mais tirar da feliz minha de sua cabeça família. E o porquê Nightmare o seria quarto nada mais, dele nada tem menos que a duas representação portas, de mas seu tá irmão bom. de alguma forma tentando se vingar na cabeça dele. Outra coisa que diz que aquele é o irmão de Sammy é o formato do quarto. Vemos o formato do quarto de Sammy no minigame e ele é muito diferente do quarto É verdade, retratado pô. no jogo Five Porque a Nights at porta Freddy's fica na 4. parte da frente, A não tem cama nem está atrás. do lado, sendo que no próprio jogo a cama está no centro. Existem duas portas laterais e no minigame existe uma porta frontal apenas. Mas enfim, vamos parar de abordar essa parte por hora porque nós temos algo mais importante para analisar. A parte final da teoria. Vamos para a parte final da Vambora. teoria agora, que trata do que acontece com Sammy no final de tudo isso. O garotinho está ali agonizando em seu coma, o ódio que ele está sentindo, o medo, uma série de sentimentos ruins o está mantendo vivo ali, ardendo em chamas no seu próprio inferno. Então nós temos que isso? analisar o que Sammy quer para finalmente poder descansar. A resposta disso está nos dois finais de Five Nights at Freddy's 3. Como já sabemos, Tem o o jogo good possui e um o final bad. bom e um final ruim. E no final bom, o jogador presencia The Happiest Day, o dia mais feliz, que é uma representação do aniversário de Sammy, o dia em que deu tudo errado, o dia que era para ser o dia mais feliz da sua vida e que infelizmente foi o mesmo dia do acidente que estragou sua vida para sempre. Sammy não consegue ter o seu dia mais feliz, ele não consegue ficar em paz. Aquele dia era para ter sido o melhor dia da vida dele e agora, por um motivo totalmente infantil, aquele dia foi tirado dele. Toda aquela felicidade está longe, um lugar em que ele não pode alcançar. Mas como todos nós já sabemos, o perdão é uma virtude dos fortes. Quando Sammy finalmente se dá conta de que o ódio não vale a pena, nem todo o rancor, ele finalmente perdoa aqueles 4 que vieram ali causar mal. Em seu subconsciente, ele e os outros se unem para destruir um inimigo em comum, o Homem de Roxo, e usa isso como pretexto para que voltem a ser amigos. Tudo isso com a ajuda do jogador. Em seu subconsciente, ele finalmente consegue perdoá-los por tudo que eles fizeram a ele. E juntos, eles comemoram o dia mais feliz, o aniversário que Sammy nunca teve. Enquanto ele não perdoar aquelas pessoas, o jogador terá o final ruim, em que eles continuarão para sempre assombrando uns aos outros. Os animatronics continuarão lá em seu subconsciente, mas o final bom é aquele em que ele perdoa aquelas pessoas e consegue finalmente descansar em paz. Porque, ao que tudo indica, Sammy vem a falecer. No final de Five Nights at Freddy's 4, pode-se ouvir um barulho daqueles aparelhos que medem frequência cardíaca. Caraca, parando. velho! Um barulho que todos nós conhecemos, Caramba. que significa que o coração de alguém para. Sammy perdoou aquelas pessoas e agora pode descansar em paz. Essa é a história verdadeira de Five Nights at Freddy's, ao que tudo indica. É uma saga de um menino cuja Caraca, cabeça velho. era lar de diversos pensamentos mistos, que tudo que queria era ter o seu aniversário em paz, e que ainda muito jovem, depois de passar tanto tempo em coma, aprendeu o verdadeiro significado do perdão e conseguiu o seu lugar ao sol. Se eu gostei ou não dessa teoria, bem, vocês Caraca, o muito Soulzone provavelmente já sabem a tinha minha 294. opinião. O que importa Caraca, é que aqui velho. está o vídeo, espero ter Tá aí, deixado ele 3 o mais milhões hoje em esclarecido dia aí. possível. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Sei que o vídeo ficou longo demais, mas é que era muito É coisa, era nóis, muita hashtag teoria, muito patota. pedacinho. Essa teoria já tem meses, mas tinha algumas pecinhas que tinham ficado faltando, não se encaixando, e eu esperei até ter tudo direitinho para poder trazer ela para vocês. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Siga-nos em todas as redes sociais, veja os nossos outros vídeos do canal também, que não são de Five Nights at Freddy's. Um abraço do fundo do coração e lembre-se, o perdão é uma virtude dos fortes. Caraca, ó. Ó, épico, ó. Então, gente, isso aí foi o react aí da teoria de Five Nights at Freddy's. Eu queria reagir ele principalmente agora, porque hoje mesmo vai ter a PTB do FNAF no Dead by Daylight, eu acho, pelo menos. Aí eu queria reassistir isso aqui e... Esse é o Purple Guy? É sim, Golate.
Então esse aí foi o react, pessoal. O vídeo deve ter dado 1h30, 1h40 no máximo aí. Então eu espero que tenham gostado da minha reação e aproveitem FNAF no Dead by Daylight. Enfim, até a próxima. Falou! Every Friday night when we hit the town, I'm just a kill in case you'll be around. 'Cause we left it there, floating in the air. O vídeo mais longo desse canal tinha que ser react mesmo.